falado comigo se havia algum sentimento para ser repartido com os irmãos. Eu sinto que diante da mesa do Senhor qualquer expressão fica pequena, qualquer palavra fica sempre inadequada, porque como falar, irmãos? Como expressar, sabe? Quando o Senhor nos toca, quando Ele vem até nós, é uma coisa que faz sempre lembrar aquela palavra dita por um santo de Deus do passado. As muitas palavras só mostram a distância que há entre o que o coração sente e o que a boca é capaz de mensurar. Então nós esgotamos muitas vezes o vocábulo, nós esgotamos muitas vezes as palavras, porque quando o Senhor nos toca, é sempre uma coisa assim como que uma transposição. Ele tem que trazer aquela realidade que é tão superior a tudo que nós conhecemos e adaptar isso em nós aqui, e supera a nossa expectativa. E a simplicidade da mesa do Senhor é ao mesmo tempo unida a uma profundidade tão além do que a mente consegue alcançar só pelo raciocínio, tão além do que a emoção consegue sentir simplesmente sentindo com um canal humano. Vai além, irmãos, vai além. E nós estamos em torno da mesa do Senhor e nós queremos contemplá-lo. Então eu queria que os irmãos pudessem ler comigo alguns versículos. Primeiro, o texto de Lucas, no capítulo 22. Sim. E o que eu tenho para falar para os irmãos é muito simples. Eu não, mesmo porque não adianta tentar falar nada que seja além do que aquilo que Ele dá para nós, mas é isso que Ele dá também que faz toda a diferença para aquele que recebe, para aqueles que ouvem. Então nós ficamos diante dele, confiando na graça dele. É um aspecto do Getsemane que para mim, de um mês e meio para cá, tem sido muito vivo, muito tocante no meu coração. Não há como chegar diante da mesa do Senhor e não lembrar disso, não se recordar disso. Então em Lucas 22, quando o Senhor Jesus aqui, ele vai no Getsemane, a partir do verso 39, e aqui diz assim: e saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou, cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava, dizendo: Pai, se quiseres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Também lá no livro de Hebreus, no capítulo 5, aqui no texto, acho que a partir do versículo 7. Então aqui o Espírito Santo, por meio da boca de quem foi o autor de Hebreus, diz assim: ele, Jesus, nos dias da sua carne, verso 7, capítulo 5, verso 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte,
e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Esses dois textos que a gente leu, não sei se o autor de Hebreus é Lucas, embora muitos irmãos acreditem que sim, mas é muito interessante que, sendo ele ou não o autor, na possibilidade de ser, ele descreve alguns momentos do Getsemane que os demais evangelistas não relataram, né? O texto de Hebreus diz que ele ofereceu com forte clamor e súplicas, orações a quem o podia livrar da morte. E o texto de Lucas, explicitamente aqui em Lucas, diz que ele orava com mais intensidade, né? Estando em grande agonia, grande angústia. Irmãos, eu vou dizer como eu ouvi o irmão Captain Morgan dizer assim: sempre que nós chegarmos aqui, nós temos que tirar a sandália dos pés, porque isso aqui é Terra Santa. Tocar nisso aqui, sabe, irmãos, fica difícil até expressar isso, fica até difícil mensurar. Quando nós cantamos aquele cântico, diz: eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Não há como saber mesmo. Porque o texto de Lucas que era médico, ele está escrevendo dizendo que Jesus, ele estando em grande angústia, e aqueles que estudam a língua original mostram que essa angústia que Cristo fala aqui, o texto de Marcos coloca medo também. O evangelista Marcos relata que ele estava tomado de pavor e medo. E aí o texto de Marcos vai dizer que nessa hora ele usa uma expressão que naquela época as crianças, quando se viam ameaçadas, assim como hoje, quando você vê que uma criança se sente ameaçada por qualquer coisa, se ela tem medo de qualquer coisa que venha se abater sobre ela, a primeira reação que ela tem, e se ela for muito indefesa, por causa de ser ela muito jovem, a primeira coisa que vem na boca é pai, papai, porque a palavra é Abba, pai, né? Abba, pai, tudo te é possível. Esse Abba em aramaico, né? Pai, aí você tem a outra palavra para pai, pater, que significa papai. Então o que o Senhor Jesus estava naquela hora expressando no Getsemane? Um profundo senso de, qual palavra que eu posso usar? Debilidade, como uma criança indefesa, pedindo ajuda do pai. Agora, irmãos, ele fala que a sua alma estava cheia de angústia, e essa palavra, quando você examina nos textos originais, significa que a alma dele começou a ser enchida, e a sensação que provocava era de que ondas estavam passando sobre a sua cabeça, e ele não conseguia achar o fundo desse mar que se levantava contra a sua alma. Então nós temos que, assim, eu vejo que se a gente parar para pensar, se o Senhor tocar nosso coração para nós pensarmos o que estava acontecendo ali naquela hora. Então nós temos primeiro, o Senhor Jesus sempre, irmãos, pensa no ministério dele, sempre ele demonstrou coragem, sempre ele demonstrou resolução, nunca ele recuou, nunca ele pensou nem mesmo em si, nunca, não houve um momento na vida dele que ele pensou em si mesmo. Mas aqui pela primeira vez a alma dele começa a ser tomada por um tipo de medo, por um tipo de pavor, que leva ele a como uma criança indefesa, assim como uma criança vê. Quando ela vê, por exemplo, se um animal feroz vem contra ela, se ela vê que um bandido, uma grande ameaça que é muito grande para ela vem contra ela, se ela for muito indefesa e muito pequena, ela vai gritar, papai! É isso que ela faz. Então o sentimento que estava na alma do Senhor Jesus ali, era o sentimento de uma criança indefesa. Irmãos, eu não sei se eu consigo... Olha, irmãos, o que isso significou? O que era isso? O Senhor Jesus nunca se sentiu inseguro em nenhum momento. Mas o pavor, o medo que começou a se abater sobre ele, por causa do que ele ia enfrentar por nós no Calvário, começou a fazer ele se sentir como uma criança que é sugada de todo tipo de segurança. E ele grita essas palavras, Abba, Pai.
Mais do que isso, aquele pavor, como está dizendo ali, que nos textos originais significa como uma onda que está... Eu não sei se os irmãos aqui já tiveram a experiência de quase se afogar no rio. Eu já. Inclusive foi um irmão que quase me afogou. Sabe? Irmãos, é horrível. Eu fui brincar no rio uma vez com um irmão e ele começou a brincar comigo. E ele falou assim, eu vou te mergulhar. Eu falei, vai nada. Ele me pegou e me mergulhou. Só que ele esqueceu de me puxar para cima. E ficou me segurando lá embaixo. E eu... Irmão, a sensação que vai acabar o ar, que você vai sucumbir. Olha, só quem passou para poder entender. Agora imagine essa sensação como uma angústia, como um pavor tomando a alma de alguém. Que tipo de angústia era essa? No Salmo 69, se os irmãos puderem abrir lá, que é um salmo messiânico. E ali o Espírito de Cristo na boca de Davi, assim como o Salmo 22 também é um salmo messiânico. O Salmo 69 tem pelo menos 3 menções de algum aspecto profético que se cumpriu literalmente na vida de Jesus. E o Espírito de Cristo na boca de Davi, esse pavor, essa angústia que começou a dominar a alma do nosso bendito Senhor, é descrito aqui como águas que me sobem até a cabeça. Versículo 1. Diz assim o verso 1. Salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Estou atolado em profundo lamaçal que não dá pé. Estou nas profundezas das águas, e a corrente me submerge. Olha o clamor, irmãos. Olha aqui que o Espírito de Cristo na boca de Davi, profetizando sobre o tipo de angústia que iria dominar a alma do nosso Senhor, está dizendo, salva-me, ó Deus, salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma, estou atolado em profundo lamaçal que não dá pé. A sensação de você entrar dentro de um rio, ou as ondas do mar começarem a te levar e você não ter nada para se agarrar, o desespero que dá. Ali você sente toda a impotência, toda a incapacidade da vida humana. Mas, irmãos, o Senhor Jesus, o Filho de Deus, que é Deus e homem, bendito seja Ele, Ele sentiu isso, não por causa de qualquer falha sua, não porque Ele fosse débil por si mesmo. A Bíblia diz em 2 Coríntios que Ele foi crucificado em fraqueza. Mas essa fraqueza não era por causa dele. Não era por causa dele que ele se sujeitou a nada disso. Ele aceitou tomar esse cálice amargo. Então, irmãos, o fato dele ver o cálice diante dele e a mão do Pai vindo oferecer naquela hora isso, fez ele sentir toda aquela angústia do que ele ia passar naquelas últimas 3 horas, de modo antecipado. Literalmente, a batalha, na verdade, foi ganho antes da guerra do Calvário terminar. Ela começa ali no Getsêmani. E o texto de Lucas diz que ele estava tomado dessa angústia, que é como essas ondas. O Senhor começou a sentir que ele precisava de socorro. Ele já tinha orado em João 17: Pai, glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. E tem uma expressão curiosa em Hebreus. Em Hebreus 2 diz que ele, tendo sido coroado de glória, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Irmãos, o Senhor Jesus é o Senhor da glória. O Senhor Jesus é o dono da graça. Mas por que ele precisou ser coroado de glória? E precisou da graça para provar a morte. E o interessante é que o texto de Hebreus está dizendo que ele foi coroado de uma glória para que pudesse provar a morte. Ou seja, eu sempre vi, como todos nós aqui entendemos, que ele foi glorificado depois da ressurreição. Mas o texto de Hebreus 2, verso 9 está dizendo que ele foi coroado de glória para provar a morte. Que glória era essa? Para que pela graça, que graça era essa? Que natureza de graça era essa para ele?
que é o Senhor da glória e que é também o doador da graça. Irmãos, ali está falando de uma coisa que vai muito além do que a gente consegue imaginar. Vai muito além. Porque por ele ser homem, a sua natureza humana, unida à sua natureza divina. Por ele ser Deus, ele sabe a consequência, irmão, a dor do pecado como nenhum de nós. Por ele ser Deus, ele sabe o peso de cada transgressão que ia ser colocado sobre ele. Por ele ser Deus e eternamente manter a comunhão com o Pai, ele sabe o custo daquela hora misteriosa que ninguém, eu penso que aqui ninguém seja capaz e nem tentemos explicar o que significou aquele grito dele, aquela separação. Ele sabe, pela sua natureza divina, o que isso significa. Mas por ser homem, tudo que ele experimenta como Deus tem consequências na sua natureza humana, que ele assumiu em fragilidade. E aqui que o Getsemane fica sagrado, irmão. Tem um mistério ali. Tem uma coisa que nós nunca vamos conseguir, por mais que a gente entre, por mais que nós pensemos nisso, nós nunca vamos conseguir explicar isso. O fato de Hebreus dizer, por exemplo, no capítulo 5 que a gente leu, que ele, tendo oferecido com forte lágrimas e clamor, oração a quem o podia livrar da morte. Irmãos, eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Eu nunca tinha entendido esse versículo. Porque diz que ele ofereceu essa oração a quem o podia livrar da morte e ele foi ouvido. Ele foi ouvido. Ele foi ouvido o quê? O que ele estava pedindo? O nosso Senhor estava pedindo para ser livrado da morte. E o texto diz que ele foi ouvido. Eu pergunto, ele não morreu no Calvário? Se ele estava pedindo para ser livrado da morte, irmãos, meditemos nisso. Que morte que ele estava pedindo para ser livrado? Então, irmãos, veja que o texto de Lucas diz que a alma dele estava submergindo. A sensação, como um dos eruditos disse a respeito dessa questão, foi que o nosso Senhor temeu. A angústia que ele sentiu é de que talvez, não, por causa da sua natureza humana, da sua limitação humana, aquilo que ele presenciava como Deus, de modo antecipado no jardim, aquelas angústias que por ser Deus começaram já a ser sentidas de modo antecipado por ele, a sua estrutura humana unida à sua natureza divina não suportasse ir além do Getsemane. E o texto de Lucas, que diz que ele começou a suar, ele começou a misturar o suor com o sangue. Eu não sei, eu ouvi uma pessoa falar que 2 pessoas no mundo só tiveram isso e morreram de um colapso cardíaco. Não sobreviveram. A gente às vezes vê aqueles filmes, né? De Jesus orando no jardim do Getsemane. E aí tem umas gotinhas de sangue assim que saem da fronte dele. Mas, irmãos, o texto diz que ele começou a suar intensamente. Então imagine o nosso Senhor quando ele acabou de orar e ele voltou para encontrar os discípulos. Ele já estava todo lavado de sangue. A desidratação do corpo, pela quantidade de suor, e esse fenômeno dos poros que se romperam e misturou o sangue com o suor, ele sangrou antecipadamente no Getsemane. E o que ele estava pedindo ao Pai, porque o texto de Hebreus diz que ele pediu para ser livrado da morte e foi ouvido. O que ele estava pedindo, então, não pode significar ser livrado da cruz. Mas o que ele estava pedindo, irmãos, por causa da intensidade: Pai, não me deixe morrer aqui. Sabe de onde ele foi livrado da morte? Com muitos dos irmãos, né? Se eu não me engano, até mesmo o irmão Capel Morgan coloca isso. Ele estava pedindo para não morrer no jardim. Ele pediu para receber graça, para conseguir ir até o Calvário. Porque, irmãos, a angústia que se abateu sobre ele ali era de tal natureza que ele transpirou sangue. Toda a sua veste já estava toda encharcada de sangue. E ele podia ter sofrido aquele colapso cardíaco e morrido no Getsemane. O que era aquilo, irmão? Que luta era essa? E nós temos que pensar também em outra coisa. Naquela hora, o texto de Marcos vai dizer para nós que ele viu os guardas se aproximando e disse: esta é
é a hora do poder das trevas. O que Satanás, por exemplo, ali no Getsêmani, os demônios, não tentaram fazer na mente do nosso Senhor? Eu não sei se os irmãos aqui também já passaram por uma experiência de ser... Satanás ataca de vários modos, né? Às vezes por acusações, às vezes por setas de medo, de pânico, um medo recorrente. Irmãos, eu já passei por isso. Durou quase 1 ano. Eu confesso para os irmãos que eu pensei em me jogar na frente de um caminhão e por fim, porque é insuportável. Agora, nós nunca sabemos o que é você confrontar o próprio diabo numa ação dessa. Muitos dos poderes das trevas que nos abatem, que vêm contra nós, são poderes demoníacos, de uma ordem muito pequena. Nossa natureza humana é tão frágil que o Senhor sabe dosar as provas que nós passamos. Mas ali no Getsêmani, toda a horda do inferno foi contra o nosso Senhor. Aquela angústia que ele começou a sentir, aquele suor misturado com sangue, aquelas ondas vindo como que ele se sentindo tomado sem achar pé no fundo. E junto com tudo isso, todo o ataque do inferno. Irmãos, nós não sabemos o que significa isso. O pouco que nós podemos saber, um pouco, eu falo por exemplo para mim, como eu disse para os irmãos, o pouco que eu pude compreender disso me levou a uma depressão profunda de 1 ano quase. E era uma coisa assim que se um dia eu contar para os irmãos, vocês vão ver que coisa maligna, que coisa louca que era. Porque envolvia medo de nada aqui dessa terra. Era uma coisa puramente espiritual. Mas eu tenho certeza, não se compara nem um pouco. E eu dava tudo, eu queria fazer de tudo para se livrar daquilo. De tudo. Já tinha pedido ajuda para milhares de irmãos. Eu emagreci mais de 10 quilos. Mas, irmãos, não se compara ao que o Senhor suportou em um momento. Todas as setas do inferno naquela hora. Porque esta é a hora do poder das trevas. Então pense bem. Um medo, uma angústia que o havia tomado. De uma forma que ele se sentia submergindo em um lamaçal do qual ele não achava o fundo. Pense também no fato de que ele começa, por causa da sua natureza santa e bendita, a sentir toda aquela hora amarga que ele vai provar na cruz, o peso das nossas transgressões sobre ele. Ele começa na sua natureza, por causa da sua natureza divina, a sentir claramente o que é isso. Mas a sua estrutura humana ainda é humana. E quando aquilo que na teologia é chamado de comunicação das propriedades, aquilo que acontece nele como Deus é transmitido totalmente para a sua natureza humana. Aquilo que ele sente como homem é validado e transmitido à sua natureza divina. Irmãos, quando ele como Deus, eu não sei se eu consigo impressionar os irmãos com isso, quando ele como Deus, ele começa a sentir todas aquelas angústias vindo sobre ele, e a sua estrutura humana limitada começa a somatizar essas angústias, o Senhor Jesus, o corpo dele, a sua alma humana, o seu psique humano, poderiam não ter suportado isso, irmãos. E foi isso tudo foi por causa de nós. Porque ele, sendo santo e bendito, nunca precisou. Então ele pede ao Pai, por isso ele ora antecipado: glorifica-me, para que o Filho possa glorificar a ti. Que glória era essa? E que glória era aquela que o texto de Hebreus está falando que ele recebeu antes da morte? Uma capacitação especial, irmãos. Porque nós nunca saberemos o preço dos nossos pecados lá na cruz. Ele precisou ser... O texto de Lucas, eu não sei como é que aparece, deixa eu lembrar como é que aparece aqui o versículo. Diz que apareceu um anjo, né? Aqui diz assim: então lhe apareceu um anjo do céu e o confortava. Mas a palavra no grego é muito mais do que consolar. Não é que Jesus estava triste emocionalmente e o anjo consolou ele. A palavra significa prestou assistência ou fortaleceu
Fortalecer mais do que consolar. O encorajava, né? A gente lê aqui e pensa que isso aqui foi só uma coisa de... Jesus estava triste. E o anjo o consolava a sua emoção. Mas era mais do que isso, irmão. A palavra significa prestar uma assistência para fortalecer alguém que está fraco em todos os sentidos. Então, eu pergunto para os irmãos. Eu levo essa pergunta para mim, a gente meditar nisso. Quanto foi, irmãos, o preço dos nossos pecados? Quão grande foi para Ele essa hora que Ele suportou por amor a todos nós? Ele foi ouvido e foi livrado da morte. Ele foi livrado da morte para que pudesse morrer. Irmãos, Ele foi livrado da morte para que pudesse morrer. Ele foi livrado da morte no Getsêmani para que pudesse morrer por nós no Calvário. Que amor, irmãos. Que amor. Quando nós vemos o preço que Ele pagou, é impossível não se consagrar a Ele. É impossível não dizer diante dEle, nessa mesa, Senhor, Tu és o único anelo do nosso coração. E nós queremos que Tu sejas o único. Como o irmão Feber fala num cântico dele, Espírito Santo, esse Espírito Santo, esse que foi enviado pelo Filho e nos traz toda a realidade do Filho, e por meio de quem o Filho está em nós. Então ele orava dizendo, derruba, Espírito Santo, habita esse meu coração. Derrube todo o trono que foi consagrado aos ídolos. Reina soberano e reine sozinho. Porque foi para isso, irmãos, foi para nos ter por inteiro que Ele se deu por inteiro por nós. Ele se deu por inteiro. Ele derramou a sua alma na morte por nós. E nós nunca vamos saber, irmãos, um pouco que o Senhor nos toca diante dessa mesa aqui. Nós choramos, nós também nos alegramos, nosso coração bate mais forte. Mas como diz o irmão, tem um hino de um irmão chamado John Newton, que eu gosto muito, sabe? Ele canta assim, quão doce é o nome de Jesus, ressoa ao que crê, temor e pranto vem tirar, alívio conceder, alívio conceder, alívio conceder, temor e pranto vem tirar, alívio conceder. A cura ao espírito dá, ao peito em opressão, sabe por quê? Porque seu peito foi oprimido, seu espírito foi oprimido. Então ele diz que ele dá cura ao coração, sacia a alma com maná, dá paz ao coração. E aí ele vai falando, e ele descreve o Senhor e diz assim numa outra estrofe, Jesus, amigo, salvador, profeta, rei, senhor, pastor, caminho, vida, fim, por favor, recebe aqui o nosso louvor. Amém. E ele termina numa última estrofe dizendo o seguinte, porque sabe, irmãos, que não há nada que nós podemos fazer aqui que se compara a isso. Um pouco que o Senhor nos toca, como já ouvi o irmão dizer, um pouco que o Senhor passeia no nosso meio, nós podíamos infartar. Um pouquinho do passear dele não seria suficiente. Então ele tem que nos preparar, ele tem que nos dar um corpo de glória. Porque se naquele dia, se ele não nos prepara, se ele não nos dá um corpo de glória, nós não temos condição. Não simplesmente por sermos mortal, não há condição de nós suportarmos tal peso de glória. Então, ele termina a última estrofe falando assim, é fraco o nosso coração, e débil ainda o sentir, Senhor. Mas quando te vermos, aí iremos dar um louvor mais digno de ti. Irmãos, que dia vai ser aquele? Que dia vai ser aquele? Bendito seja o Senhor por isso. Amém. E a alegria que nos dá é saber que isso é certo. Amém. Nada vai nos separar do seu amor, nada vai nos separar do seu amor. Amém. Amém. Quando ele disse nada, ele sabia os inimigos, ele conhecia muito bem. Mas ele disse, nada nos separará. Por meio de Paulo, né? O Espírito de Cristo em Paulo dizia, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos,
nem principados, nem potestades, nem poderes, nem altura, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Às vezes eu estou deitado, acordo de madrugada e eu começo a pensar, meu Deus, é sério mesmo? Que eu vou estar contigo para sempre? É sério mesmo que eu vou contemplar isso? É sério que o Senhor mudou para sempre, para sempre. Para sempre, irmãos. Nunca mais. Nunca mais, porque Ele ressuscitou, nunca mais, nunca mais. E esse senso de que Ele está conosco, como um dos irmãos orou aqui, acho que foi o Gerson, que disse que o Senhor possa cantar no meio de todos nós ao Pai nessa manhã. Irmãos, Ele prometeu fazer isso junto conosco, louvar ao Pai em nosso meio, enquanto Ele nos toma pela mão e nos introduz naquela glória. Ah, meu Deus! Como falar disso? Ele mudou para sempre nosso destino. Então, quando a palavra fala, né, diz que nós temos um eterno peso de glória. Eu vejo a face do Senhor, essa glória para onde Ele nos leva, para onde Ele nos prepara, aonde Ele deseja nos introduzir, por quem Ele pagou, por causa do qual Ele pagou tal alto preço. É mais do que tudo que esse mundo possa contar. Eu lembro aqui, queria dizer para os irmãos, por exemplo, acho que o Gerson falou outro dia para mim, o que me impressionava em vários autores que eu tinha lido, eu não pude deixar de mencionar um dos autores que eu já tinha lido, que já partiu para estar com o Senhor. Hoje ele contou umas histórias ali para nós ali que fez o coração bater mais forte. A hora que a gente estava tomando café aqui, eu estava olhando ali para as flores, eu vi uma borboletinha pousar na flor, e fiquei pensando, né, naquele processo, no que a borboleta passa para virar aquela borboleta, que o destino dela não é ser uma lagarta, não é ser aquele bicho que fica comendo folha, se arrastando na terra, né? Vivendo uma vida pequena, limitada, que queima. Né? Não, irmão, se você pensar na borboletinha, é exatamente o que está acontecendo conosco. É exatamente. Nosso destino final não é ainda isso aqui, mas nós estamos a caminho de algo muito glorioso. Então, eu ouvi uma comparação que o Lewis fez sobre essa questão, e ele diz que às vezes nossa ideia sobre a eternidade, sobre estar com o Senhor na glória, é muito pequena. Nós pensamos assim que a eternidade é uma coisa meio fumacenta, meio fantasmagórica, ou que Jesus, por exemplo, nós todos cremos que Ele é homem e Deus, mas por exemplo, aquele episódio, irmãos, do quartinho fechado, quando o Senhor ressuscita, e Ele atravessa aquelas paredes e se põe no meio dos discípulos, né? Então você lê aquilo ali, como é que a gente lê aquilo? Parece que Jesus é um espírito, uma coisa assim meio de fumaça, que atravessa a parede e se põe no meio dos discípulos, né? Eu vou confessar para os irmãos uma coisa, eu sempre criei que o Senhor Jesus era homem e Deus, como todos os cristãos creem. E que Ele tem natureza humana e corpo humano como o meu. Mas sempre que eu li aquela cena, era esse tipo de coisa que vinha na minha mente. O Senhor atravessou porque Ele sendo espírito, né? E o espírito, quando eu falava na minha mente, era aquela coisa assim também, meio nebulosa, meio de fumaça. Aí eu estava vendo uma reflexão do C.S. Lewis sobre isso. Ele dizia assim que nós pensamos que o quartinho era sólido, que os discípulos eram sólidos, que a presente existência, tudo aquilo era sólido. E que Jesus é que era o homem de fumaça, que atravessou a parede. E ele diz assim, mas eu acho que é o contrário. Pelo que eu consigo talvez pensar aqui, assim como você tem uma cortina de fumaça e uma pedra pesada, por causa que ela é densa, por causa que ela tem realidade, ela atravessa aquela cortina de fumaça tão efêmera, tão passageira, tão fraca, tão desprovida de realidade. Aquela pedra atravessa aquela cortina de fumaça porque ela sim é sólida. Então ele falou, eu creio que o que aconteceu ali foi exatamente isso. O quartinho, os discípulos, o medo dos discípulos, todo o medo do povo judaico que eles tinham, toda aquela presente ordem que estava ali naquele quartinho, naquele momento, tudo aquilo é que era fumaça. E Jesus é que era sólido. Jesus é que tinha peso, que tinha uma glória verdadeira.
E ele atravessa aquilo como uma pedra atravessa uma cortina de fumaça. Sabe por quê, irmãos? Paulo diz em Coríntios assim, a aparência, que no grego é esquema, a configuração presente desse mundo, passa. É só uma fumaça. Que bom que o Senhor nos tornou sólidos agora. Que bom que Ele está nos levando para aquilo que é chamado de um eterno peso de glória. E foi por isso que Ele pagou esse preço, que Ele abriu mão de tudo aquilo por nós. Irmãos, pensa bem, tudo que você já experimentou de alegria, que eu já experimentei de alegria, tudo que nós podemos provar aqui agora, na mesa do Senhor, que é a coisa mais real que nós podemos tocar depois da própria pessoa dele aquele dia. Mas tudo isso ainda não é o que há de ser. Sim, é em qualidade, mas a quantidade, o nível aquele dia vai ser muito maior. Quando nós vermos a face do Senhor e o rosto de Deus, e tudo que nós sentimos nessa vida parecer como um sonho da qual nós acordamos, e nós realmente entramos no mundo real. Esse anseio pelo céu, né? Esse anseio por estar com Ele, como Ele desejou primeiro estar conosco. Então bendito seja o nome do Senhor por isso. É para isso que nós estamos sendo preparados, é para esse destino que Ele está nos levando. E enquanto esse dia não chega, Ele nos dá pão e vinho. Ele nos serve na sua mesa para que dele nós nos alimentemos. Para que comendo dele, bebendo dele, tenhamos vida eterna. E Ele permaneça em nós e nós permaneçamos nele. Que o Senhor alegre nosso coração. Por tal grande preço de abrir mão daquela face gloriosa do Pai durante aquelas horas do Calvário, para que nós nunca soubéssemos o que é isso, mas soubéssemos exatamente o contrário. Tivéssemos exatamente tudo o que Ele tinha junto a Deus. Irmãos, não dá para comparar. Como eu estava falando, vou terminar aqui, eu estava olhando a borboletinha e falei, meu Deus, é belo isso, né? O Gerson tem umas florzinhas bonitas aqui, a casa dele parece um jardim. A gente estava até falando que tinha uma abertura, talvez para o mundo encantado de Nárnia aqui, né? E eu estava olhando, falando, pô, isso vai ser tão belo, tudo isso nos atrai, o Senhor se faz sentir nisso. Mas, irmãos, o texto de Hebreus diz que é só uma veste de Deus isso. Agora, se toda beleza, se toda alegria, se tudo que nós sentimos aqui é só uma veste, que Ele pode mudar. De novo, usando uma expressão do nosso irmão Lewis, imagine quando Ele chegar sem máscara. Imagine quando Ele vier sem nenhuma veste, se interpondo entre Ele e nós. Não, o que é isso? O que vai ser esse dia? Ah, que o nosso coração seja preparado desde agora. Amém. Porque essas belezas aqui são só setas que apontam para aquilo. Amém. São setas, irmãos. Elas nos dizem de um lugar de onde toda a beleza veio. Eu falei que eu ia parar, né? Mas vou citar mais duas frases. Por favor, só mais duas. Aquele irmão, o George MacDonald, que foi o poeta que influenciou o próprio Lewis, quando ele se converteu, ele escreveu uma carta para o seu pai. E ele dizia o seguinte: eu não consigo explicar aquilo que me invadiu desde que eu conheci ao Senhor Jesus. E olhando, pensando na natureza, ele disse o seguinte: olhando para tudo que me cerca, sabendo que isso não é nada ainda comparado ao que vem, eu digo que Deus é o Deus da beleza. A verdadeira religião é o amor à beleza. E o céu é o lar da beleza. A natureza é 10 vezes mais linda sobre o sol da justiça, quando ele nos encontra. E o meu amor pela natureza, por causa dele, tem se tornado mais intenso desde que me tornei cristão. Porque ele sabe, irmãos, que isso aqui é só aquele espelho que Paulo fala, espelho de bronze, né? Como o Fabrício leu aqui em 1 Coríntios 13, dizendo que nós vemos em parte como por um espelho obscuramente, né? Porque naquela época não tinha um espelho bonito que as irmãs usam hoje para ficar se vendo na frente. Tinha que pegar aquele espelho de bronze, né? Então a face não aparecia muito bem, era uma coisa assim, em parte. Então tudo que nós vemos aqui aponta para um lugar superior a isso. Irmãos, imagine o que vai ser esse dia. Então depois também a outra frase que eu ia citar, que assim, toda vez que eu fico pensando nela sozinho, eu começo a ser levado às lágrimas.
Quando o próprio Lewis também diz assim: a experiência mais doce de toda a minha vida tem sido o anseio de encontrar aquele lugar de onde toda a beleza veio. De onde toda a beleza veio. Tudo que pode ser chamado de alegria. Ah, isso que é estar na face do Senhor. Porque na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias para sempre. Então que o Senhor alegre nosso coração, que nós comamos e bebamos dele. Amém. Recebamos dele o encorajamento para prosseguirmos, porque, irmãos, esse dia se apressa. Amém. O dia que ele será visto e admirado, e nós seremos também manifestados com ele em glória. Amém. Esse dia chega, e bendito seja seu nome, por ter pagado um preço tão alto por nós. Amém. E nos ter com ele para sempre. Amém. Amém.